Neste quarto vídeo da série Redação de Textos Científicos, eu vou analisar a redação de um resumo de um artigo, de uma tese ou de uma dissertação. Em seguida ao título, o resumo é o primeiro item da publicação a ser lido pelo membro da banca examinadora. Também é o primeiro item a ser lido pelo editor do periódico, se você submeter esse artigo para um periódico, e o editor vai ler o título, vai analisar e vai ter uma boa ideia sobre o conteúdo desse artigo e vai decidir se esse conteúdo se encaixa no âmbito do periódico. E se ele se interessar pelo artigo, ele vai passar para um revisor, quer dizer, um referi, que vai analisar profundamente o artigo e vai dar um parecer final sobre se esse artigo poderá ser aceito, ou precisa ser revisto, ou vai negar a aceitação desse artigo para esse periódico. Além disso, o resumo é o primeiro item a ser lido pelo seu futuro leitor, que vai encontrar a sua publicação num local de indexação de periódicos na internet, ou passa pela biblioteca e vê a sua tese, sua dissertação. Ele vai ler o título, vai ler o resumo para ver se interessa a ele para ler o trabalho inteiro. E se o resumo não conseguir interessar ao leitor, ao revisor, ao membro da banca, talvez, infelizmente, seja o único item a ser lido da sua publicação. Portanto, o resumo merece todo o cuidado na sua redação, e é isso que nós vamos ver de agora em diante. O resumo precisa ser bastante informativo sobre o conteúdo da pesquisa, sobre o conteúdo da publicação. Além disso, ele precisa conquistar o interesse de quem lê esse resumo. O resumo precisa comunicar ao leitor os principais componentes do estudo, os principais componentes da publicação. Por que o trabalho foi feito, como foi feito, o que foi observado e suas principais conclusões. Para redigir o resumo, é importante e necessário ter um conhecimento completo do texto. É preciso ter uma visão global de todo o trabalho que foi feito. Portanto, redigir o resumo deve ser uma das últimas tarefas da redação. O texto do resumo deve ser muito objetivo e o resumo deve ser redigido com muita atenção. Em teses, em dissertações, em artigos para periódicos, o resumo costuma ter um espaço limitado à sua disposição. Não existe um espaço à vontade para escrever um resumo. Para induzir essa objetividade, muitos periódicos estabelecem os tópicos que devem ser apresentados no resumo e o espaço que pode ser utilizado. Eu dei uma olhada em instruções de alguns periódicos sobre a construção do resumo e vejam o que eles estabelecem. Um deles permite até 160 palavras e dois outros até 250 palavras. É bastante pouco, portanto, é necessário ser bastante objetivo e muito direto. No caso de dissertações e teses, a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabelece o tamanho máximo de um resumo, que é até 500 palavras em espaço 1,5. Aí eu resolvi calcular o que significa isso aí. Significa o seguinte: uma página em tamanho A4, digitada em fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12, em espaço duplo, contém 200 a 270 palavras. Portanto, esse resumo que a ABNT estabelece equivale a 2 páginas tamanho A4. Pensando bem, é um resumo bastante extenso, né? A possibilidade de escrever 500 palavras é muito generosa para um resumo. Eu não escreveria um resumo de 500 palavras. Isso já não é mais quase um resumo. O resumo tem que ser realmente resumido. Pensando, então, nesses 4 itens necessários para constar do resumo, temos que pensar o seguinte:
Esses 4 itens não têm obrigatoriamente o mesmo peso em um resumo. Você tem o direito de enfatizar, isto é, cada um desses itens pode ser ressaltados com mais ou menos detalhes e utilização de mais ou menos espaço. Pode ser que um resumo necessite mais explicações de como foi feito e outro necessite mais espaço para as observações ou para as conclusões e assim por diante. Então, você tem todo o direito de enfatizar qual o item, quais os itens que merecerão mais espaço, que é bastante restrito e é bastante definido e limitado. Uma sugestão: colocar ao final do resumo uma sentença bastante clara e bastante conclusiva e direta com as principais conclusões do trabalho. Assim, o leitor termina a leitura desse resumo com uma boa ideia sobre o conteúdo da publicação. Pensando na objetividade do resumo, há vários detalhes que não necessitam ser mencionados na sua redação. Por exemplo, dados numéricos de resultados, a não ser que sejam realmente muito importantes para o entendimento do resumo. Em geral, o que se faz num resumo é mencionar tal resultado de tal experimento foi maior do que outro, ou foi menor, ou foi diferente, e assim por diante. Mas dados numéricos não são necessariamente colocados no resumo. Outra coisa são pormenores menos relevantes sobre metodologia, a não ser que o trabalho realmente esteja propondo uma nova metodologia ou uma modificação metodológica muito importante. Aí sim, aí a descrição da metodologia é bastante importante. Muito cuidado com o uso de siglas em um resumo. Em princípio, usar só aquelas que são realmente muito conhecidas, porque muitos leitores não têm obrigação de conhecer o significado de todas as siglas, que agora existem em grande quantidade. Mas, se houver uma palavra ou grupo de palavras que serão usadas repetidamente no resumo, é permitido colocar siglas. Isso tem uma grande vantagem, porque a sigla permite um ganho de espaço e um ganho em número de palavras usadas. Portanto, é vantajoso usar uma sigla se houver realmente necessidade. Essas siglas, no entanto, devem ser definidas no próprio resumo. Eu vou mostrar para você como isso é feito. Como definir uma sigla no resumo? Por exemplo, se no seu resumo é usada frequentemente uma expressão como segmentectomia unilateral transcutânea. É um conjunto de palavras longo, que ocupa muito espaço, vale então a pena definir uma sigla para esse conjunto. Isto é feito no primeiro uso desse conjunto de palavras, na primeira ocorrência. Por exemplo, se na sentença nos pacientes foi realizada uma segmentectomia unilateral transcutânea após anestesia, vale a pena definir uma sigla para esse conjunto. Então, o que se faz? Quando se fala segmentectomia unilateral transcutânea, na primeira vez, ela deve ser colocada por extenso. Em seguida, entre parênteses, SUT. Isso define a sigla para esse conjunto de palavras. Em seguida, qualquer uso desse conjunto de palavras, basta usar a sigla, não se precisa mais usar as palavras por extenso. Por exemplo, a SUT se revelou como uma boa opção para a cirurgia, etc, etc, etc. E atenção para o seguinte: uma sigla que foi criada no resumo deve ser necessariamente também definida no texto, na sua primeira ocorrência, ou, se houver uma lista de siglas e abreviaturas, ela deve ser colocada nessa lista. O espaço à disposição do resumo é bastante curto. Portanto, cada sentença do resumo é muito valiosa e deve contribuir com uma informação clara e consistente. Evite, portanto, sentenças vagas que não transmitem informação. Por exemplo, uma sentença vaga: a causa da diminuição do número de linfócitos foi discutida. Então, essa sentença não transmite nenhuma informação. Simplesmente diz que foi discutida. Agora, o que foi discutida? Qual
qual foi realmente a causa da diminuição de linfócitos. Então, é uma sentença vaga. Essa sentença não serve para nada. Uma sentença consistente. A diminuição do número de linfócitos pode ter sido causada pela síntese aumentada de corticoides. Então, essa é uma sentença que realmente transmite uma informação adequada. E, finalmente, mais uma informação. Não se coloca no resumo citações bibliográficas, porque a citação completa não vai ser lida pelo leitor desse resumo se ele estiver lendo esse resumo num banco de dados, não é? Da mesma forma, tabelas não cabem em um resumo, nem figuras e nem gráficos.